É uma alegria muito grande poder estar aqui. E a partir da medida que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai ficando um pouco saudosista, sabe? E tendo a oportunidade de pregar nesse Congresso da Juventude, e eu vejo isso como uma grande honra, como um grande privilégio, eu fiquei pensando um pouquinho na história da juventude da nossa igreja, a história pequena que eu peguei, porque tem cerca de 15 anos que eu sou membro nessa igreja, ouvi o Evangelho do Senhor Jesus nessa igreja, rendi a minha vida a Cristo Jesus, usando o Senhor essa igreja como instrumento para tanto, e graças a Deus eu pude viver a minha juventude da melhor maneira possível que um jovem pode viver. Mesmo não tendo tantos recursos, mesmo não tendo as coisas que os jovens destes dias acham que são fundamentais para uma vida feliz, para uma vida alegre na presença de Deus, eu não tenho dúvidas que a minha juventude ela foi construída, e eu não sei se eu posso dizer que ela está sendo ainda construída, porque os cabelos vão caindo, porque a idade vai chegando, e a gente vai vendo que a juventude vai se afastando a cada dia mais da gente. Mas eu não tenho dúvidas de que a minha juventude ela foi construída da melhor maneira possível, porque ela foi construída diante de Deus. E ela não foi construída por mim, ela foi construída pela graça do Senhor. E percebendo a oportunidade que vocês têm, a mesma oportunidade que eu tive da parte de Deus, isso enche o nosso coração de esperança por aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas nessa noite. Não por mim, porque eu tenho convicção de que se fosse por mim, com certeza nós sairíamos daqui piores do que nós entramos, mas eu tenho tanta esperança e eu tenho tanta confiança no poder da palavra de Deus, e é nessa palavra que eu creio que Deus vai edificar cada vez mais a sua vida, para que nós possamos construir a nossa juventude de uma maneira correta na presença do Senhor. Antes de lermos a palavra de Deus, eu queria apenas fazer uma ressalva aqui, porque eu confesso que eu iniciei essa pregação com um certo constrangimento, em razão de algumas fotos que foram expostas num quadro aqui ao lado, sem a devida autorização, mas eu espero que a gente consiga produzir melhores fotos acerca dos irmãos dessa igreja, para que não fique apenas aquele histórico que está ali. Então, o pessoal responsável, a gente não fala que vai dar o troco, né? Porque eu aprendi alguns anos atrás, numa ministração durante um período de louvor com o pastor Jefferson aqui na igreja, o texto de Romanos 12, 21. A gente não se deixa vencer pelo mal, a gente vence o mal com o bem. Mas tem algumas fotos bem constrangedoras ali. Então eu vou exercer o amor em Cristo e vou superar essa, tá certo, pessoal? Mas brincadeiras à parte, não deixa de passar ali não. É tão bacana a gente ver que antes da gente tem uma história tão bonita que é construída em Cristo Jesus, na juventude da igreja. E eu vi uma geração antes da minha, algumas gerações antes da minha, e a gente percebe que tanto fruto daquilo que foi construído no passado, a igreja continua colhendo hoje. E eu espero no Senhor que a geração de vocês viva em muito maior santidade que a minha geração viveu. Espero no Senhor que a geração de vocês seja muito mais bíblica do que a minha geração. Espero no Senhor Jesus que o Senhor use muito mais a geração de vocês do que usou a minha geração, a geração do pastor Jefferson, a geração do pastor Eloy. Isso não para que seja um peso sobre a vida de vocês, mas para que seja uma inspiração, para que vocês possam frutificar muito mais para o Senhor do que nós pudemos frutificar no nosso período de juventude. Irmãos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 131. Livro dos Salmos, Salmo 131. Nós já oramos, pedindo ao Senhor para que fale de maneira poderosa ao nosso coração. E nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento e entender, através da ação do Santo Espírito do Senhor, o que Deus tem para ensinar as nossas vidas nessa noite. Livro dos Salmos, Salmo 131, diz assim o texto: Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.
Queridos irmãos, no período de seminário, eu tive um professor, dentre os muitos que marcaram a minha vida, que marcou a minha caminhada ali no seminário de uma forma muito especial. Um professor muitíssimo inteligente, e a maior virtude dele não era a capacidade, a inteligência fora do comum que o Senhor concedeu a ele, mas a vida de piedade, a vida cheia do Espírito Santo, a vida verdadeiramente compromissada com o Senhor Jesus. Pastor Jefferson teve aula com esse professor Ulisses Horta Simões, hoje pastor na 6ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E o pastor Ulisses, ele tinha uma questão muito interessante no período das aulas. Ele muitas vezes, num momento de dúvida, quando o aluno levantava a mão, o aluno fazia a pergunta e ele interrompia a pergunta do aluno muitas vezes dizendo: meu querido irmão, faça a sua pergunta com o devido escrúpulo. E ele falava com muita autoridade, com uma voz muito forte, e aquela expressão diferente, ela sempre mexia comigo. Faça a sua pergunta com o devido escrúpulo. E a palavra escrúpulo, ela significa exatidão, significa minúcia, significa equilíbrio, significa fazer algo de forma correta. E, na verdade, muitas vezes, as pessoas querendo comunicar algo, quando utilizam uma palavra ou uma expressão de forma diferente, elas querem comunicar algo, mas o seu ouvinte ouve de forma diferente, a comunicação não se estabelece e muitas vezes isso pode gerar problemas na vida das pessoas. Mas muitas vezes esses problemas não acontecem só nos estudos, no entendimento equivocado de uma matéria, não acontecem apenas nas amizades, quando um amigo diz algo, mas o outro amigo entende de forma diferente. Muitas vezes, quando nós não temos o devido escrúpulo, entendendo corretamente o valor de algumas palavras, isso pode afetar, inclusive, o nosso relacionamento com Deus. E ao olharmos para esse texto, eu vejo de uma forma muito clara, como se fosse um pano de fundo, como se fosse um palco de um teatro, um cartaz ao fundo dizendo: simplicidade, simplicidade. Observem o valor da simplicidade. E nos nossos dias, quando nós pensamos em simplicidade, muitas vezes nós associamos a palavra simplicidade, não tendo o devido escrúpulo, a uma outra ideia. Nos nossos dias, onde vocês são profundamente pressionados acerca de luxo, acerca de fama, acerca de coisas que são tão superficiais, coisas que são supérfluas se tornando necessidades para alguns jovens, nós percebemos que quando falamos de uma vida simples, muitos jovens, sonhando a construção de sua vida, sonhando a carreira profissional, sonhando o namoro, sonhando o casamento, sonhando o seu futuro, pensam que uma vida simples é sinônimo de uma vida medíocre. E pensar dessa forma, associando simplicidade à mediocridade, isso significa não ter o devido escrúpulo com duas ideias que são muito importantes, mas que são completamente diferentes. Eu posso ter uma vida excelente em Deus, vivendo uma vida simples no Senhor, ou eu posso ter uma vida extremamente medíocre, tendo um coração soberbo, sem perceber muitas vezes que tenho tido uma vida altiva no meu caminhar. E o texto, se nós olharmos para o texto, esses 3 pequenos versos, eles nos ensinam acerca da felicidade, nos ensinam acerca de uma vida intensa na presença de Deus, quando nós vivemos a vida simples que o Senhor vem para trazer para nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, no início desse congresso da juventude, é que Deus não tem para você uma vida medíocre. Deus tem para você uma vida extraordinária. Tanto é verdade que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, diz: o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e o Senhor Jesus qualifica essa vida. O Senhor Jesus mostra a singularidade dessa vida. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham vida em abundância. Então, jovens, nós precisamos entender: Deus tem para você uma vida excelente. Deus tem para você uma vida extraordinária. Deus tem para você uma vida simples. Deus não tem para você uma vida medíocre. Portanto, se as pessoas que curtem, por exemplo, funk e ostentação,
acha que a vida simples é uma vida medíocre, você precisa falar para ele: olha, meu querido, você não está tendo o devido escrúpulo. Mas nós, no Senhor, vamos buscar escrúpulos que vêm de Deus, para que possamos construir essa vida extremamente feliz, extremamente significativa no Senhor. Antes, nós precisamos de entender algumas coisas que este texto revela para nós como um outro pano de fundo, como se fosse a mudança do cenário, observando, deixando mais rica a cena, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós. O Salmo começa dizendo: este cântico, a palavra salmo, que significa cântico no hebraico, este cântico, ele é um cântico de romagem. E essa expressão, cântico de romagem, ela é importante para nós. Nós temos 150 salmos compondo esse livro. Destes 150 salmos, 10% deles, indo do Salmo 120 até o Salmo 134. Se você observar, provavelmente vai ter na sua Bíblia, aí como título do Salmo, Cântico de Romagem, ou Cântico de Romaria, do Salmo 120 até o Salmo 134. E nós precisamos entender o que é essa expressão. A romagem, ou a romaria, ela é diferente da peregrinação. Tanto a romagem quanto a peregrinação acontecem com finalidade religiosa. Mas a peregrinação, ela pode acontecer sozinha. Eu, como peregrino, posso ir para qualquer lugar cumprindo um voto religioso. Mas na romaria, ou na romagem, necessariamente isso envolve a presença de 2 ou mais pessoas. O texto nos diz que este cântico era um cântico de peregrinação, porque o povo de Deus, durante as festas bíblicas, para celebrar adoração ao Senhor, e principalmente em 3 festas: festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Nessas 3 festas o povo saía das cidades mais próximas de Jerusalém, ou das cidades mais distantes, e durante o trajeto as pessoas iam entoando alguns cânticos. Quais eram estes cânticos? De peregrinação, de preparação até a chegada em Jerusalém para a adoração nacional, coletiva, para o ajuntamento solene do povo do Senhor. Era do Salmo 120 até o Salmo 134. Portanto, no trajeto, um dos cânticos que eles entoavam ao Senhor era exatamente este Salmo 131. Talvez você diga: ok, em Jesus Cristo, todas as festas prescritas no Antigo Testamento como sombra se realizam plenamente. Hoje nós não celebramos necessariamente mais essas festas, porque o Senhor Jesus cumpre plenamente toda a finalidade delas. Então, como nós podemos associar essa peregrinação hoje? De 2 maneiras muito simples. Primeiro, eu e você sempre nos deslocamos da nossa casa. Talvez você seja vizinho à igreja, talvez você corte a cidade. Algumas pessoas vêm de outras cidades para nos encontrarmos, para adorarmos ao Senhor junto. Essa é uma romagem. Essa é um deslocamento santo, com a intenção de prestar culto a Deus. Mas mais do que isso, nós sabemos que para mim e para você, para todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, existe uma nova Jerusalém. Existe uma Jerusalém perfeita e plenamente restaurada. E hoje eu e você, de acordo com 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11, nós somos peregrinos e forasteiros. E ao longo da nossa jornada, na preparação para aquele grande dia, nós vamos cantando, louvando a Deus com muitos cânticos. E a verdade desse salmo deve ser um dos cânticos que deve ser realidade não só nos nossos lábios, mas também na nossa vida. Eu disse para vocês que nós não podemos confundir mediocridade com simplicidade. E quando o Salmo me diz no título dele que esse Salmo é de Davi, o Salmo chama a nossa atenção. Dizer que o Salmo é de Davi não tem a intenção de promover Davi, porque a única finalidade de promoção na Bíblia que nós observamos é de promover aquele a quem Davi vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor. É de promover aquele que era Senhor sobre a vida de Davi. É de promover o Rei dos Reis, Rei sobre a vida de Davi, Senhor sobre a vida de Davi, que é Jesus Cristo, o Messias que viria. Por que então que o Salmo diz que esse Salmo é de Davi? Porque existe autoridade por trás da biografia de Davi. E Davi é um homem que pode dizer: eu não tive uma vida medíocre. Pelo contrário, eu tive uma vida extremamente excelente. E eu aprendi o valor da simplicidade nessa vida excelente que Deus me concedeu.
E eu queria que nós pensássemos nisso observando pelo menos 3 questões. Vocês já observaram que os adultos, as pessoas bem mais velhas, ou os jovens adultos, ou aqueles que são jovens, mais jovens, ou até os adolescentes, vocês já observaram que todas as pessoas, quando pensam no seu futuro, pensam no futuro glorioso? Você já viu pessoa que nunca sonhou na sua vida? Que nunca pensou em realizar algo? Eu me recordo que quando eu era mais novo, acho que como todo jovem adolescente brasileiro, a gente tem a presunção de que vai ser o jogador de futebol que vai fazer o gol da final da Copa do Mundo. Ou talvez, quando você cresce, você fala assim, eu não jogo bola para isso tudo. Você fala assim, eu tenho que correr atrás de uma carreira correta. Você pensa, eu vou ser talvez o melhor profissional na minha carreira. E eu vou ser famoso. Eu vou ser reconhecido pelas pessoas. E eu vou ganhar dinheiro. A força do dinheiro é tão grande que quando vocês, e alguns de vocês acabaram de passar por isso, ou estão passando, ou em breve passarão, que é a escolha da carreira. Muitos pensam, eu vou ser isso, vou ser aquilo outro, pensando no dinheiro, pensando no status, no reconhecimento social que a profissão tem. E não pensando na vocação, naquilo que Deus te chamou para fazer, naquilo que Deus te capacitou para que Ele seja glorificado através da sua vida. Então nós percebemos que grandes realizações mexem com as pessoas, dinheiro muitas vezes mexe com as pessoas, posições sociais de destaque mexem com as pessoas. E quando eu olho para Davi, eu vejo um homem que não teve uma vida medíocre, pelo contrário, teve uma vida extremamente excelente, mas viu o valor da simplicidade da vida em Deus. Porque quando eu olho para Davi, eu vejo, este foi um jovem de grandes realizações. Davi foi pastor de ovelhas, mas ele não foi qualquer pastor de ovelhas. Davi, mesmo adolescente, aprendeu a matar um urso e a matar um leão para defender as ovelhas de seu pai. Você já viu um pastor que tenha mais credibilidade ou que exerça melhor a sua função do que um pastor desse nível? Ao ponto de colocar a sua vida em risco para cumprir a sua função? Davi foi um jovem que percebeu um gigante filisteu afrontando o povo do Senhor, afrontando o nome do Senhor, e ele vai dizer, olha, quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi, aquele jovem franzino, aquele jovem desacreditado pelo exército, pelo rei, se coloca na dependência do Senhor, porque tinha um compromisso de aliança com Deus. Davi é extremamente usado pelo Senhor e derrota talvez o maior gigante individual que a nação de Israel já tenha visto. E não apenas isso, durante a história de Israel, nunca houve uma extensão territorial tão grande quanto no período de Davi. Então eu posso falar, o jovem Davi era um jovem de grandes realizações. Mais do que isso, Davi era rei. Davi sabia o que era ter recursos financeiros à vontade e à sua disposição. Mais do que isso, Davi era rei. Ele ocupava a posição de maior prestígio, de maior visibilidade, de maior reconhecimento na sociedade na qual ele estava. E contava com a admiração e com o respeito dos povos ao redor. Davi tinha fama, Davi tinha dinheiro, Davi tinha grandes realizações, mas Davi entendia que estas coisas, em si mesmas, elas fazem com que a vida da pessoa seja uma vida medíocre, seja uma vida superficial, seja uma vida escravizada, seja uma vida distante da vida abundante que Deus vem nos dar. Davi entende que com todas essas coisas ou sem elas, o grande valor, a grande riqueza, a maior posição, a maior realização que poderia acontecer na sua vida, era o fato de ele pertencer a Deus. Davi, portanto, pode falar sobre simplicidade, porque ele viveu uma vida excelente, mesmo sendo muito jovem. Ele não foi um jovem medíocre, como muitos jovens que nós vemos nos nossos dias. E são estes jovens medíocres, e falo isso com respeito, mas é a realidade, porque a árvore ela é medida, ela é analisada pelo fruto que ela produz, não pela aparência que ela tem. Estes jovens medíocres têm influenciado a nossa sociedade. E muitas vezes estes jovens medíocres estão influenciando a igreja do Senhor Jesus. E nessa noite, nós precisamos tomar uma posição. Porque tudo na nossa vida, irmãos, tudo é uma escolha. Se eu escolho o caminho correto, eu colho as consequências dessa escolha. Se eu escolho o caminho errado,
eu vou colher necessariamente os frutos amargos dessa escolha indevida. E nessa noite, Deus, por ser tão gracioso, por ser tão amoroso, por ser tão bom, trouxe você aqui para que pudesse ouvir a palavra de Deus, não a palavra de um homem, para que você pudesse decidir que tipo de juventude você vai construir, que tipo de escolha você faz nessa noite. Você vai ter uma juventude superficial, como a dos jovens dos nossos dias. Desculpe a expressão, ela é dura, mas ela é a realidade. Uma juventude medíocre, uma vida medíocre, ou você vai ter uma vida extremamente excelente. Uma juventude abundante no Senhor, vivendo a simplicidade da vida em Deus. Olhando para esse texto, irmãos, eu vejo que cada verso nos ensina uma verdade muito bonita acerca da beleza, da intensidade, da excelência da vida em Deus, observando essa vida de forma simples. E em primeiro lugar, irmãos, essa simplicidade da vida em Deus, nós vamos observar que ela vai promover uma vida que será uma vida condizente com a nossa realidade. Eu não sei se você já parou para pensar, a sua vida, ela é condizente com a sua realidade? E quando eu digo a sua realidade, você pode pensar a sua realidade financeira, e quantos jovens hoje querem viver fora da sua realidade? Querem ter a roupa que ele e os seus pais não têm condições de comprar, achando que por uma roupa alguém vai ser mais valorizado ou menos valorizado, achando que por causa de um trapo de pano alguém vai ter mais valor ou menos valor. Quantos jovens querem ocupar posições que Deus não os chamou para ocupar? Deixa eu dar um exemplo particular. Na época de fazer o vestibular, eu consegui tirar boas notas no cursinho. E não sabia que curso prestar. Qual foi o curso que eu pensei em fazer? Vou fazer medicina. Por que eu vou fazer medicina? Porque eu vou ser reconhecido, porque eu vou ganhar dinheiro, porque isso, porque aquilo outro. E eu percebia claramente que Deus não me vocacionou para isso. Eu queria viver uma vida diferente da realidade para a qual Deus me chamou para viver. E o que aconteceu? Você repete 2 vezes o vestibular, você se machuca, até que você aprende a falar assim: Senhor, agora eu dobro o meu pescoço duro, agora eu me submeto à tua vontade, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça na minha vida. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não quer viver a vida condizente com a realidade para a qual Deus nos chamou para viver. E isso é observado em 2 exemplos. E o texto nos mostra quais são esses exemplos. Olha a expressão que Davi diz. Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Primeiro exemplo de uma pessoa que vive uma vida condizente com a realidade para a qual Deus o chamou para viver, é perceber como é o coração dessa pessoa. Você já parou para pensar como é que é o seu coração? Você já fez um check-up, mas não do ponto de vista só biológico, físico, químico, mas espiritual? O seu coração é um coração soberbo? E o contrário de um coração soberbo, ou o seu coração é um coração humilde? Sabe o que eu acho fantástico nesse texto? E quando nós associamos isso com outros textos bíblicos, se nós fôssemos em Tiago, no capítulo 4, no verso 6, o texto vai nos dizer que Deus, ele rejeita os soberbos. E não se engane, Deus conhece o soberbo de longe, porque Deus perscruta, Deus vai no mais profundo do coração da pessoa e sabe se o coração da pessoa é um coração verdadeiramente humilde ou se é um coração impregnado de soberba. E humildade, irmãos, não é uma capa, uma vozinha mansa, um comportamento articulado que a gente tem na frente das pessoas. A humildade, ela é uma verdadeira disposição de coração. E Deus diz: Deus rejeita os soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. E a Bíblia nos diz que a graça de Deus, ela é melhor do que a própria vida. Irmãos, jovens, como é que é o seu coração, jovem? Talvez você seja muito jovem, talvez você seja um adolescente, talvez você está saindo da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, talvez você está se tornando um jovem adulto, eu não sei. Como é o seu coração? É um coração humilde ou é um coração soberbo? Mas o texto nos mostra um segundo exemplo no verso 1. O texto diz: não é altivo o meu olhar.
Um olhar altivo, ele é diferente de um olhar humilde. E há alguns domingos atrás, eu tive a honra de pregar o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 22 ao verso 23, aqui na nossa igreja. E o texto nos dizia, são os olhos a lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E o texto é muito inteligente, que ele toma o todo, que é o corpo, pela parte, que são os olhos. E naquela pregação nós dissemos, os olhos são a janela da alma. A janela é o que permite entrar luz e sair luz. Entrar vento e sair vento. E os olhos mostram o contato entre o exterior, o mundo que jaz no maligno, e o nosso interior, a essência da nossa vida em Deus. Como são os seus olhos, jovem? Você olha as pessoas, as coisas, as situações com soberba, com o nariz empinado, se achando melhor, se achando o último morango do bolo, eu não sei. Ou você olha para as coisas com verdadeira humildade, reconhecendo o valor que você tem, reconhecendo as virtudes que Deus te deu, mas entendendo, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 3, não faça nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. E o texto diz como é essa humildade, considerando os outros superiores a você mesmo. Você considera verdadeiramente os outros superiores a você mesmo? Ou você tem um olhar de altivez, de prepotência? Saiba que este olhar altivo, que este coração soberbo vai produzir uma vida medíocre no seu viver. Mas um olhar humilde, um coração humilde, vai fazer com que você viva a vida condizente com a realidade para a qual Deus te chamou para viver. Isso vai produzir uma vida extraordinária na sua história. E o texto termina no versículo 1 ainda dizendo, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E quando eu olhei esse texto a primeira vez, hoje já com a mentalidade completamente diferente, eu fiquei pensando, por que a gente não pode pensar em grandes coisas? Por que a gente não pode pensar em coisas maravilhosas demais para nós? Na verdade, irmãos, Deus tem todo o poder de fazer assim e transformar a sua história, dando coisas muito maiores para você do que você imaginava. Fazendo você ocupar posições, construindo a história da sua vida de uma maneira inimaginável. Deus tem poder para fazer. Só que a grande questão é, será que isso vai ser uma bênção na sua vida? Quero dar um outro exemplo. Já me expus, e agora com muito respeito, quero citar situações que eu já vi acontecendo na nossa igreja. Alguns anos atrás, no meu período de estudos para o vestibular, eu vi muitos jovens clamando ao Senhor, Senhor, me permita passar num determinado curso, me permita passar na faculdade. Vi gente orando 4 anos, 5 anos, 6 anos, fazendo 6 vezes o vestibular, até que Deus concede a bênção e a pessoa entra na faculdade. Quando ela entra na faculdade, qual deveria ser o pensamento? Vou usar este curso superior como instrumento para a glória de Deus. O que acontece? O que são as notícias que chegam ao conhecimento e os frutos que você vê na vida da pessoa? A pessoa pega a faculdade, que deveria ser uma bênção, transforma-se numa grande maldição na sua vida, a pessoa esfria na fé, se afasta do caminho do Senhor, dá um péssimo testemunho cristão. Mas vi pessoas que até tentaram se preservar durante a faculdade, mas falaram, Senhor, eu preciso passar num curso superior, me permita essa bênção. Se eu passar num curso superior, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou te servir assim, vou te servir assado. No curso superior, não, no concurso público. Passa no concurso público, se afasta do Senhor, o trabalho passa a ser a razão da vida da pessoa, o salário maior passa a ser a alegria da vida da pessoa, e aquilo que era para ser uma bênção se transforma numa maldição. Sabe por quê? Porque a pessoa correu atrás de coisas grandes demais para ela. Porque ela não quis construir a sua vida de maneira condizente com a realidade para a qual Deus a chamou para viver. Eu já fiz a ressalva, eu não estou falando de uma vida medíocre, eu não estou falando que nós não devamos sonhar. E jovens, vocês devem sonhar, sonhar muito, sonhar no Senhor, sonhar os sonhos do Senhor, se colocar à disposição de Deus e vocês vão ficar abismados, vocês vão ficar assustadoramente maravilhados com aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês e através da vida de vocês.
Mas a grande questão é, do que você está à procura? O texto diz, eu não ando à procura. O que você está procurando na sua vida? As coisas que são grandes demais para você, que podem parecer bênção, mas pode ser uma grande cilada das trevas para se transformar em maldição na sua vida? Ou vocês estão à procura daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida? Seja grande ou pequeno diante dos homens. Seja rápido ou demorado diante dos homens. Dê muito dinheiro ou dê pouco dinheiro. Seja uma grande realização humana ou não. Eu não ando à procura de grandes coisas. Eu não ando à procura de coisas que são grandes demais para mim. Mas eu ando à procura daquilo que é o melhor para a minha vida. E o melhor para a minha vida não é estar na periferia, mas é estar no centro da vontade de Deus, que é o lugar que me deixa mais distante de ficar à margem daquilo que Deus tem para a minha vida. Irmãos, nós precisamos crer que Deus tem o melhor para a nossa vida. Isso não é algo da boca para fora. Isso não é uma mera expressão, um jargão evangélico. Essa é uma realidade. Deus tem o melhor. Deus não tem apenas algo bom, Deus tem o melhor para a sua vida. Mas o melhor para a nossa vida é andar procurando a vontade de Deus, não as coisas que são grandes demais para nós. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, a beleza da simplicidade da vida em Deus vai nos levar a vivermos uma vida condizente com a realidade daquilo que Deus tem para nós. Mas não apenas isso. A simplicidade da vida em Deus também produz outra coisa importantíssima na nossa vida. A simplicidade da vida em Deus produz uma vida incomparável de segurança e de paz. Olha o que nos diz o verso 2. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Pessoal, não sei se vocês já passaram por essas situações, porque muitas vezes nós somos jovens e às vezes essas inquietações não nos pegam de maneira tão intensa. Mas eu tenho certeza que você já enfrentou isso, mesmo talvez sendo muito jovem. Você já viu como é que é difícil você calar sua alma? Você já viu quando você tem a vontade por algo? Uma oferta que o mundo faz, uma tentação pela qual você passa. Quando você vê os seus amigos jovens, ímpios, vivendo uma vida medíocre, mas aparentemente prosperando. E quando você olha para a sua vida, você está lutando, está chorando, parece que as coisas não andam. Já parou para pensar quando acontece isso? Isso dá uma inquietação na alma. A alma se agita por dentro e parece que tem um leão dentro de nós. Parece que nada nem ninguém consegue calar e dominar isso. Por quê? Quando nós queremos uma vida medíocre, essa vida medíocre é uma vida de profundos tormentos para a alma e de profunda insegurança para nós. Mas o jovem que serve ao Senhor, esse jovem, ele vive uma vida profundamente segura em Deus e uma vida de paz. Ele não precisa se preocupar com o futuro dele, porque o maior coaching, que é a questão dos nossos dias, o maior pensador da sua carreira ou da sua vida, já pensou na sua vida antes mesmo de você vir à existência. Todos os seus dias estão escritos e determinados antes que qualquer deles viesse à existência. Não tem nada nem ninguém que pode te afastar 1 milímetro sequer daquilo que Deus tem para a sua vida. E Davi sabia muito bem disso. Eu me recordo que quando eu me converti, eu tive algumas inquietações provenientes da minha conversão. E eu vejo que eram algumas inquietações à noite, eu tinha muita dificuldade para dormir, e eu via que eram alguns conflitos mesmo na fé, luta contra o pecado, talvez uma realidade espiritual de tanta pressão. E eu lembro que às vezes eu tinha muita dificuldade para dormir. E aí a minha mãe me ensinou o versículo no Salmo 3 e no Salmo 4, aquela expressão de Davi que fala assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E eu guardei isso, esse versículo. Mas depois, no período de seminário, eu pude estudar um pouco mais esses 2 salmos. E aí eu pude perceber em qual contexto Davi diz isso. E o contexto é só esse. Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. O seu filho Absalão corrompeu todo o exército, todo o reino inteiro estava no encalço de Davi, com autorização para matar o ex-rei. E aí eu te pergunto, imagina você, se a presidente Dilma Rousseff dá ordem às Forças Armadas, se os governadores de estado dão ordens à polícia militar, se o prefeito da cidade manda toda a guarda municipal estar no seu encalço e fala, pode pegar o Rafael, e se você pegá-lo não é para prender não, pode trazê-lo morto, para não ter perigo de fugir. Você dormiria em paz? Você dormiria tranquilo?
Mas por que Davi dormia em paz? Por que ele dizia, em paz eu me deito e logo pego no sono? Porque ele sabia, como nos diz a palavra, poderiam cair 10.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ele não seria atingido. Por quê? Porque Davi tinha segurança incomparável. Paz que não tem dinheiro, realizações, coisas que aconteçam na nossa vida que possam produzir. Porque essa segurança e essa paz nós somente encontramos na simplicidade da vida que nós temos em Deus. Quantos jovens hoje depressivos? Quantos jovens hoje com síndrome de pânico? Quantos jovens hoje que não têm coragem de andar sozinhos nas ruas inseguros? Por quê? Porque estão construindo sua vida de forma medíocre. Porque não estão construindo a sua vida de acordo com o que a palavra nos ensina, com a simplicidade da vida em Deus. Talvez eu esteja falando aqui com o futuro presidente da República, ou talvez eu esteja falando com um jovem aqui que nunca vai ser reconhecido na história do nosso país. Mas a grande questão que vai fazer diferença na sua vida, jovem, é se você vai ter essa posição de destaque ou não. A grande questão é, seu nome está no livro da vida? Você pertence ao Senhor Jesus Cristo? Então se prepare, que você vai ter a vida mais extraordinária que você poderia ter. Porque essa vida excelente que Deus veio para nos trazer. E olha só, eu acho lindo, eu fico impressionado com a capacidade da inspiração do Espírito Santo ao dar essa mensagem para o servo Davi. Olha só com que ilustração que ele mostra essa segurança e essa paz. Como é que ele fez calar e sossegar a sua alma? Como é que a sua alma se aquietou? Olha o que o texto diz. Essa alma se aquietou como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Eu tenho observado isso com o meu sobrinho e com as minhas queridas sobrinhas. Eu observei que ao longo do tempo, quando dá a hora do sono e a hora da fome, não tem brinquedinho, não tem musiquinha, não tem nada que coloca quieto. Mas basta a mãe dar o peito, amamentar, que aquela criança inquieta por dentro se acalma. E ela dorme extremamente segura nos braços da mãe. Da mesma forma, com essa mesma segurança, é essa paz, esse descanso, jovem, que a gente pode ter em Deus, quando a nossa vida está edificada nele. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então, apenas recordando, a simplicidade da vida em Deus vai produzir uma vida condizente com a realidade para a qual Deus nos chamou para viver. Segundo lugar, a simplicidade da vida em Deus vai produzir uma vida de profunda segurança e paz para o nosso coração. E em terceiro lugar, a simplicidade da vida em Deus, ela produz nas nossas vidas uma gloriosa e incomparável esperança. Irmãos, eu tenho conversado hoje com muitos jovens, jovens da igreja, jovens de fora da igreja. A gente observa os programas de televisão com documentários da juventude. Pessoal, parece que o jovem quer viver freneticamente o aqui e o agora, porque ele não sabe se vai ter o dia de amanhã. Existem jovens hoje que não têm esperança. Irmãos, quando nós não temos esperança, nós não temos vida. Isso é apenas mera sobrevivência. Você está apenas aguardando a morte chegar. Mas a vida em Deus é uma vida de esperança. É uma vida de gloriosa esperança. E tem jovens hoje de 14, 15, 16 anos que estão sobrevivendo. Não tem alegria na vida. Não tem perspectiva em Deus daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Sua vida pertence ao Senhor. Você pode colocar o máximo das suas expectativas nele, porque ele é diferente dos homens e das circunstâncias. Deus não nos frustra. Deus sempre nos surpreende maravilhosamente. Então, irmãos, quantos jovens hoje que não têm mais esperança, vai vivendo, vai tocando com a barriga, não tem esperanças para o namoro, não tem esperanças para o estudo, não tem esperança para a restauração de Deus na sua família, não tem esperança de ver seus pais convertidos, seus irmãos convertidos, não tem esperança nos estudos, não tem esperança no trabalho, não tem mais esperança na igreja. Esses dias eu estive ouvindo, conversando com alguns pais, a juventude da nossa igreja está meio parada, está meio assim, a gente não sabe o que vai ser o futuro. O que é isso, pessoal? Nós temos que ter esperança. Quando nós não temos esperança, a gente está só esperando a morte chegar. Você está apenas sobrevivendo. E a vida em Deus não é assim. E por que nós podemos ter essa gloriosa esperança? A grande diferença é que o texto diz no verso 3. Espera, ou seja, tenha esperança
ó Israel, é uma mensagem para o povo de Deus, mas por que podemos ter essa gloriosa esperança? O texto diz, espera, ó Israel, no Senhor. A sua esperança, juventude, não pode estar nos pastores da igreja, não pode estar nos presbíteros, não pode estar nos seus pais, não pode estar nos diáconos ou nos líderes da igreja. Nós temos uma obrigação no Senhor de fazer o máximo possível para dar um testemunho de vida que inspire vocês a irem em lugares em Deus que nós nunca fomos. Essa é a nossa esperança. Se você conversar com o pastor Eloy, com o pastor Jefferson, que é o pastor da juventude, qual que é o sonho deles? Que vocês possam ir em lugares em Deus, que vocês deem um testemunho de Cristo que nós nunca conseguimos dar. Essa é a nossa esperança. E nós temos essa esperança, porque quem faz isso é o Senhor. Mas, irmãos, quando nós olhamos essa esperança, ela não pode estar depositada em pessoas ou em circunstâncias. Tem muitos jovens que falam assim, agora minha vida é feliz, porque eu arrumei um namorado. Opa, colocou esperança no namorado. Agora minha vida é feliz, porque passei na faculdade. Opa, colocou a segurança na faculdade. Agora minha vida é feliz, porque eu consegui um trabalho. Opa, colocou a esperança no trabalho. Pessoal, é claro, a gente tem que se alegrar quando Deus dá um namoro. A gente tem que vibrar no Senhor quando Deus dá a faculdade. A gente tem que se alegrar muito quando tem o trabalho. Mas a minha esperança não pode estar nessas coisas. Porque a esperança gloriosa, a esperança que não decepciona, a esperança que se cumpre, é aquela que é colocada em Deus. Quando você pensa na sua vida, a esperança que você tem para o seu futuro, jovem, está onde? Está no seu namorado? Está na sua namorada? Está no seu estudo? Está no dinheiro que você tem? Está talvez no dinheiro que seus pais têm? Está na sua igreja? Denominação, parede, pessoas? Irmãos, nós temos que ter um alvo correto aonde nós depositamos a nossa esperança. E a esperança que nunca nos frustra, a esperança que é única e gloriosa, é a esperança que está em Deus. E é tão maravilhoso que o texto diz onde nós devemos colocar essa esperança e por quanto tempo ela dura. Não sei você, eu já passei por situações na minha vida que eu colocava a esperança em pessoas ou em coisas, e principalmente na minha juventude, e durante um determinado momento aquela esperança me alimentava. Mas de repente a esperança ia esfriando, ia se transformando em desesperança. Mas a esperança em Deus, ela tem um prazo para começar, e ela tem um suposto prazo para terminar. Olha o que o texto diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora. Quando que eu tenho que colocar a minha esperança em Deus? Quando vocês, jovens, têm que colocar a esperança de vocês em Deus? Desde agora, desde o presente momento. Mas quanto tempo ela vai durar? Será que ela vai me frustrar? Será que eu posso ficar inseguro quanto a isso? Olha o que o texto diz. O texto diz que só tem prazo para começar essa esperança. Não tem prazo para terminar, porque o texto diz que ela vai durar desde agora e para todo o sempre. Como que eu não vou esperar neste tipo de esperança? Uma esperança que não tem fim, uma segurança que não termina, que não tem cabo. Nós precisamos entender isso, jovens. E muitas vezes a gente troca essa gloriosa esperança que não nos decepciona porque está no Senhor Jesus, que não termina pelo poder de Deus de nos guardar, de nos trazer segurança, trocamos por coisas tão passageiras nessa vida. Diante de tudo isso, irmãos, eu queria terminar essa mensagem fazendo 3 perguntas para vocês. Você tem confundido na sua vida uma vida simples em Deus com uma vida medíocre no mundo? Você confunde simplicidade com mediocridade? Como tem sido a sua vida adolescente? Como tem sido a sua vida jovem? Eu sei que essa palavra pode parecer uma palavra muito dura, e enquanto eu pensava nessa mensagem, eu falava assim, eu vou levar uma mensagem mais aguinha com açúcar, né? Porque afinal de contas são jovens, são adolescentes. Só que eu decidi, e nós como igreja decidimos, que nós não vamos tratar vocês como jovens medíocres. A gente não vai dar aguinha com açúcar para vocês. A gente vai encher vocês de instrução da palavra de Deus para transformar a vida de vocês. E aí, daqui a pouquinho, e eu espero que seja amanhã, ou talvez hoje à noite, a gente vai ouvir o testemunho da vida de vocês, aquilo que os discípulos começaram a produzir como testemunho lá de Atos 17. Aqueles jovens que têm transtornado o mundo, que aprendem a viver uma vida excelente e simples em Deus, eles chegaram até aqui e estão mudando a realidade de Juiz de Fora. E estão mudando a realidade para onde o Senhor os mandar.
Então, irmãos, eu queria que vocês pensassem nisso. Você está procurando uma vida simples e excelente, ou uma vida soberba e medíocre? Já parou para pensar nisso? Esse é um momento de reflexão para nós. Segunda pergunta que eu queria deixar, irmãos. Você vive uma vida condizente com a sua realidade? Desde a realidade financeira, a realidade social, mas mais do que isso, com a realidade para a qual Deus te chamou para viver? Se Deus colocou um grande sonho no seu coração, e se ele é de Deus, se ele não é produzido pelo seu coração enganoso, meu irmão, você não pode viver no mínimo aquém do que este sonho que Deus tem para a sua vida. Você consegue viver uma vida condizente com a sua realidade ou não? Ou você fica cobiçando o que é do próximo, ou cobiçando algo que Deus não tem para a sua vida? Terceira pergunta. Você vive uma vida de paz e de segurança? Tantos jovens não têm paz hoje. Tantos jovens vivem inseguros. Nessa noite você pode ter paz e segurança, não apenas para agora, mas por toda a sua vida, vivendo uma vida simples e excelente em Deus. E a última pergunta que fica para nós. Você vive uma vida com essa gloriosa esperança? Uma esperança em Deus, uma esperança que não tem nada, nem ninguém, nem nenhuma ação humana ou das trevas que possa tirar essa esperança de nós? Que Deus abençoe, irmãos. Nós, adultos, jovens, adolescentes, até as crianças que estão aqui. Que Deus nos abençoe como igreja. E que a juventude dessa igreja seja uma juventude que vive esse tipo de vida. Uma vida excelente no Senhor. E uma vida extremamente simples e feliz no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Queria chamar o pastor Jefferson para que pudesse orar pelos irmãos. Queria que você abrisse aí no texto, se você já fechou. Se você ainda não fechou sua Bíblia, vamos ler juntos esse salmo, todos, trazendo novamente essa mensagem à nossa mente. Vamos ler, em primeiro lugar, como uma forma de oração, pedindo que de fato seja assim na minha vida e na sua vida. Que as palavras de Davi sejam as nossas palavras nessa noite, depois de ouvirmos a exposição do texto pelo Senhor. Vamos ler? Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a nós termos um tempo de oração. E a primeira coisa que nós vamos orar é individualmente, cada um orar por si. Gostaria que você colocasse teu coração no altar do Senhor nessa hora. Que essa palavra seja uma realidade na sua vida. Aí, quando você orar sobre isso, automaticamente a caminhada vai passar de você para a sua casa. Que você orasse pela sua família dentro desse salmo. E, consequentemente, que eu e você, depois de orarmos por nós, pela nossa casa, nossos parentes, filhos, pais, não importa, mas que, consequentemente, nós orássemos pela nossa igreja. Interessante, irmãos, que uma coisa que eu tenho aprendido é não ficar mais questionando o porquê das coisas. A única coisa que eu tenho buscado do Senhor é que, independente de qualquer coisa, eu preciso cada vez mais de Deus na minha vida. Eu preciso cada vez mais do Senhor dentro da minha casa. Eu preciso cada vez mais viver diante do Senhor aonde quer que eu estiver. E se nós vivermos isso aqui hoje, se Deus visitar a sua vida de forma poderosa, tenho certeza que você vai levar grandes coisas por onde você passar. Nós somos tentados a ficar olhando e dizendo: Senhor, cadê os outros? Senhor, cadê aquele? Meu irmão, em nome de Jesus, esquece aquele.
Estenda uma mão de bênção e não uma mão de cobrança. Estenda uma palavra que vai abençoar essa igreja e que não trazer mais peso. Vamos orar juntos dizendo isso. Senhor, ajuda-nos a não ter um olhar soberbo. Um olhar de, poxa, hoje eu vim aqui, hoje eu sou mais crente. Mas muito pelo contrário. Eu vim aqui hoje, eu sou mais abençoado, porque Deus está aqui nesse lugar. Vamos gastar um tempo orando ao Senhor, pedindo a Deus pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa igreja. E que o Espírito Santo do Senhor nos visite